verdadeira. Mano. Mano, a resenha é de... É porque vai chegar uma hora esse assunto aí. Mas você é obrigado a treinar, né? Não, vai ser essa a minha resposta. Mas não tá treinando muito ultimamente. Não tô treinando, eu sou obrigado. Como a mas quero ver maioria quem dos me nossos obriga. alunos que não gosta de treinar, eu também não gosto. Pronto. Eu sou obrigado, Gente, mas quero ver. vamos lá, rapidão. Se vocês forem falar pra câmera, Everton vai ser a sua, Rafa, aquela é a sua, Eric, a sua é aquela lá e Cauê, a sua é aquela lá, tá bom? Fechou. Tipo o Percival. Se eu quiser fazer isso. Mano, não faz isso. Vai ser foda pra mim. Começou já? Então, deixa eu ajustar aqui. Eu acho que vai melhor ficar desse lado. Cara, Desse aqui. eu estava ansioso por esse momento, Eric. Obrigado pelo convite. Nossa, nem começou, Cauê, calma aí. Tô ligado. Ai, minha câmera é aquela. Já tô viajando aqui. Ixi, nem tomou um vinho. Ô, Rai, vem aqui explicar pra ele de novo, por favor. Já tá ali. Primeiro episódio do nosso podcast. Hoje a gente tá com 3 convidados aqui. Cauê, Rafa e Everton. E o Cauê vai começar se apresentando aí. Ericão, primeiramente, cara, obrigado pelo convite. Meu nome é Cauê Andrade, sou sócio proprietário da Best You, personal trainer há uns 10, 12 anos aí. E no caminho da vida encontrei esses dois malucos pra seguir no sonho comigo e estamos aí até hoje. Primeiramente, Ericão, saúde. Irmão, obrigado aí pelo convite, pela oportunidade de a gente estar falando um pouco da nossa trajetória. Vai ser um dia bem legal pra gente. E Rafa, 31 anos, empresário, personal trainer, marido, esposo e, claro, pai do Theo e do Luca que tá chegando aí, irmão. Quanto tempo pro Lucas chegar? 2 meses. 2 meses. Exatamente 8 semanas. Mais uns dias sem dormir. Pô, aí você me quebra, hein? Amor, marido da Evelyn, pai do Heitor. Eu foquei no empresarial. Mas é isso aí, pai e marido também, pelo amor de Deus. Prazer, eu sou o Everton, 33 anos, não parece, mas eu sou o mais velho deles. Obrigado, Ericão, pelo convite, vai ser um sucesso, sem dúvida nenhuma. Marido da Jennifer, não sou pai de ninguém, só de cachorro e gato por enquanto, mas é isso aí, vamos vocês conhecerem um pouquinho a história, que é um pouco engraçada, mas muito legal. Maravilha, vamos ver quem vai responder essa, se vocês quiserem responder por ordem ou todo mundo junto, vocês que mandam, mas... Como surgiu a Best You? Ou melhor, o que é a Best You para quem não conhece? Cara, a Best You surgiu meio que aleatório. A gente fala que é meio que a moda, né? Eu e o Rafa começamos a trabalhar numa academia de rede. Não sei se pode falar marcas aqui. Pode, tranquilo. Não vou falar que não tem ninguém pagando também. Eu e o Rafa, a gente não se conhece. A gente conheceu na faculdade, mas só que a gente não era amigo. Uhum. Então, a gente começou a trabalhar junto nessa academia de rede em 2017, né, Rafa? 17. Finalzinho de 2017. E aí começamos, viramos amigo e tal. Aí a gente começou com nosso primeiro empreendimento. Foi uma consultoria online, uma empresa de consultoria online, onde era eu, o Rafa e um outro personal. Não tinha nada a ver com o Everton. Tá? Aí foi começando, não estava dando muito certo. O Rafa chegou em mim e falou, Cauê, deixa eu falar um negócio pra você. Tem um amigo meu, sem falar nome nem nada, porque eu não gostava dele, ele não gostava de mim, totalmente aleatório. Recíproco. Tem um amigo meu que, pô, o cara vai dar uma força, vai ajudar a gente e tal, não sei o quê. O que você acha? Eu falei, pô, pode ser, mas quem que é? Você já conhecia ele? Conhecia de Só vista. de vista. Ah, só de vista. Não gostava só de vista. Só de vista. Eu olhava pra cara dele e não... Mas eu e o Rafa, a gente já era amigo desde criança, que a gente jogava bola. Era ciúmes, então. Rolavam ciúmes. Mas eu e o Rafa, a gente jogava bola desde pivete. Entendi. Aí a gente meio que sacou o outro cara que não tava fazendo nada, colocou o Everton. Quando falaram que era o Everton, quando o Rafa falou que era o Everton, eu falei, puta que me pariu. Vai dar certo, vai dar Que certo. bosta. Mas, cara, foi tipo, primeira reunião, a gente já trocou ideia, já viu que não era nada daquilo. E aí, tipo, esse foi o start mesmo. Legal. Inclusive, um conselho, não julguem o livro pela capa. Tem que conhecer a pessoa primeiro. Show. Rafa? E aí, Ericão? O Rafa, como sempre, fazendo as conexões aí da galera, apresentei os dois e a gente começou a fluir. E naquela época, a gente estava com a agenda extremamente lotada, trabalhando demais. A gente trabalhava em sala ainda, eu e o Cauê, o Ever acho que já tinha saído. Então a gente chegava na academia às 6 horas da manhã e parava às 10, diretaço, pauleira, trabalhava na sala e personal depois. E com isso, veio pandemia, né? Veio pandemia aí e a gente falou, o que a gente vai fazer da vida agora? Aí esses dois malucos aí saíram que nem dois doidos aí, procurando espaço sem me falar, sem nada. E aí eu quero que o Ever conte essa parte aí pra vocês. Eu tinha um sonho, desde quando eu era personal de sala já, eu sempre falava que eu queria ter um negócio, né? Eu queria ter um estúdio
que eu via que estava crescendo isso no Brasil, e eu tinha feito um curso Fitness Brasil, que é um curso muito da nossa área, assim, bem conhecido. E lá falou que a maior tendência do mundo seria ir para a parte de estúdios, para ter algo exclusivo e tudo mais. E aquilo sempre ficou na minha cabeça. E aí depois que a gente teve essa empresa de consultoria, e não deu certo porque a gente sempre pensou em dinheiro. Exato. E a galera que fica, puta, eu faço pelo dinheiro, a gente descobriu se ferrando muito que não é pelo dinheiro, né? É pelo propósito. E eu falei, pô, por que não? A gente tem um estúdio agora que a gente já tá cagado na pandemia, não tem nada, vamos juntar o dinheiro que a gente tem ali, o pouco dinheiro que a gente tem, vamos tentar abrir alguma coisa, né? E aí foi quando eu conversei com o Cauê, porque até então o Rafa não tinha vontade de ter um negócio ali e tal. Falei, Cauê, vamos procurar um lugar, vamos junto. E aí, cara, a gente pegou o carro, acho que a gente andou uma semana, né, cara? Nossa, muita coisa. Gastando gasolina a rodo, não podendo gastar, né? Mas tava com tempo, não tava dando aula. Você tava procurando um local onde? A gente primeiro conversou, né? Que público que a gente quer trabalhar? Que foi uma das coisas que a gente começou a aprender assistindo vídeos no YouTube. A gente fala que livros e vídeos no YouTube foram sempre os que nos guiaram ali. Então, pra galera que tá pensando em abrir um negócio, você indica que a primeira coisa que eles façam é definir um público-alvo. Eu acho que talvez, para você que está abrindo então, eu acho que é um dos primeiros pontos para que você defina, porque seu público define o local onde vai ser, e muita gente erra nisso, e a gente vê, toda vez que a gente vê um negócio abrindo em Jundiaí, a gente fala, puta, não vai dar certo, cara, porque talvez seja um negócio muito barato para um lugar muito caro. Então, tem que unir tudo para que você comece a criar seu negócio. Então, a gente falou, pô, vamos trabalhar com a classe alta. Porque a gente está em momento de crise, a única pessoa que tem dinheiro nesse momento é a galera que tem empresa, que está rodando e tudo mais. Então, vamos direcionar para esse público, que foi o primeiro ponto, né? E aí eu acho que o segundo ponto é a gente fugir dos grandes, né? Então, assim, não tem como a gente brigar com low costs, porque os caras investem em milhões. E aí, naquele momento, a gente não tinha milhões para investir. Sim. Cada um tinha um pouquinho e falou, cara, vamos fazer o quê? Vamos não ganhar na demanda, mas vamos ganhar no atendimento. Que é o que a gente faz até hoje. E que nem o Everton falou, esquecemos o dinheiro e vamos focar no propósito. Esse foi o nosso grande diferencial, atendimento. Acho que hoje, se a gente for perguntar qual que é o maior diferencial da Best You, que a gente cobra o tempo inteiro de todo mundo que trabalha junto com a gente, é atendimento, que é o que difere. Não adianta nada a gente investir milhões em marketing, você chega lá e não é bem atendido. Cara, toda a primeira boa impressão já foi embora, né? Então, a gente fala muito sobre isso, né? Que é o público A, que é um atendimento A. Então, foi o primeiro ponto pra gente ali. Desculpa te cortar, Ericão. E esse atendimento que o Ever fala são coisas, tipo, que parecem simples, parecem besta, mas que diferenciou a gente dos personagens normais. Então, por exemplo, o aluno tá deitado no chão fazendo um abdômen. A gente vai lá, ajuda o aluno a levantar. O peso, o aluno não agacha para pegar o peso. A gente pega o peso, entrega na mão dele. Quando ele acaba, a gente tira o peso da mão dele e bota no chão. Então, esses mimos que a gente fala são que diferenciam a gente. Eu treino lá, eu me sinto amado. Não, o primeiro ponto que eu senti uma diferença muito grande, eu falei, cara, acho que os caras são treinados para isso. Quando eu chego e quando eu saio, todos os professores que estão em sala me chamam pelo nome. Exatamente. Isso é uma regra. Me cumprimentam e me chamam pelo nome. Eu falei, como o cara sabe meu nome? Mas eu fiquei feliz em ouvir meu nome. Quem não gosta de ouvir o próprio nome, né? Isso é um diferencial, porque às vezes você passa o dia inteiro sem você ouvir o seu nome, Isso. né? A gente tem um exemplo de uma cliente, né? Que ela é médica e ela é pediatra. E o tempo inteiro ela fala doutora, doutora, doutora. E ela fala, primeira vez que eu ouvi meu nome, ela treina 8 da noite. Primeira vez que eu ouvi meu nome no dia foi agora. Tipo, 8 da noite, cara. E foram 4 pessoas falando simultaneamente. Oi, Paulinha, oi, Paulinha, oi, Paulinha. Foi bem legal. Pra quem tá um pouco confuso aí, o que é a Best You? A Best You ela é um estúdio, tá? Nós somos um estúdio personalizado de treinamento. Então, a gente até então trabalhava com musculação tradicional. E aí, conforme foi chegando a nova geração de professores, mostrando um pouquinho do que estava indo no mercado, estudando tudo isso, a gente viu que o treinamento ele não é simplesmente só a musculação. Por mais que seja a base da evolução e tudo mais, a gente começou a agregar um treinamento integrado, que é a mistura da musculação com treinamento funcional, com treinamento resistido voltado para esporte. Então, tem bastante diferença uma coisa da outra. Uma pausa para nossa batata, que Eita, Boa! Com fome, hein? Agora, quase uma hora da tarde. Nossa, falando de Best You e chega uma batata As frita maionese aqui. da casa que já acompanha house, molho sweet chili, molho cabana e molho cheddar. Obrigado, Só obrigado. Isso é Sensacional. Cabana Burger, hein, gente? Isso é Cabana Burger. Já vou experimentar aqui pra ver se tá bom. Só pelo merchanzinho não vai cobrar, hein? E aí, então a Best You, e a gente faz um atendimento personalizado, 100% personalizado, onde a gente só aceita 2 pessoas treinarem juntas, se elas forem marido e mulher, pai e filho, então elas têm que se conhecer, a gente não une pessoas ali, por mais que a gente vive de comunidade. Então hoje a Best You, ela é uma comunidade diferente, onde
durante o seu treino é 1 para 1, mas a gente une muitos alunos em conexões, como o Rafa fala, né? O Rafa é nosso rei conexão. A gente une uma coisa com a outra, então o cara que vende carros lá dentro, a gente puxa alguém que está precisando comprar um carro, mas é um médico que vai atender o outro, então Best Way é isso. Best Way é um pouco diferente de tudo que vocês já viram aí no mercado. E a gente se preocupa também com o ambiente. Então, o ambiente é sempre exclusivo. A gente limita a quantidade de personagens por horário para não ter aquela muvuca de academia normal, sabe? Não ter revezamento de aparelho, aquela coisa maluca de academia de rede quando você vai em horários de pico. Então, lá, por mais que esteja a sala lotada, nunca vai estar com sensação de ambiente lotado. E essa, Eric, foi a segunda coisa que a gente fez a hora que a gente decidiu que a gente ia abrir um estúdio, né? Então, a gente escolheu o público e aí a gente começou a analisar quais eram os erros dos nossos concorrentes. Então, o cara atrasava na hora da aula, o cara não dava devida atenção, não tinha flexibilidade de horários. Então, foram as coisas que a gente começou a arrumar com os erros dos outros que nos tornou diferente essa evolução que é a Best U há 5 anos. Aí. E ainda falando do público, qual que é o público que a Best U mais trabalha? É você, que não gosta de treinar. É que a gente sempre fala, né? Hoje em dia, as pessoas... Às vezes elas têm um receio de estar em academias porque elas têm vergonha do corpo ou porque chega lá ela não tem um atendimento diferenciado. E então a gente tenta quebrar todos esses paradigmas lá no estúdio, dando atendimento não somente dentro do estúdio, mas também a gente cuida do aluno fora, que é o que a gente mais gosta de fazer. Então, o cara precisa de um médico, cara, eu vou tentar fazer uma conexão com o médico, já pedir um exame para ele, agendar a consulta para ele para simplesmente o quê? Facilitar a vida dele. E o que a gente mais fala, a gente vende tempo hoje. Né? Que é o principal, né? Vender tempo. Hoje a gente sabe que o que mais custa é o tempo, né? O tempo para você estar com a sua família, o tempo para você descansar, o tempo de qualidade. Então, o nosso propósito lá também é vender tempo. É verdade, uma coisa que a gente não falou, foi mal. Imagina. Os treinos são de 30 minutos. Então, lá a gente otimiza o tempo de treino, focado aí no treinamento, no seu objetivo, na sua necessidade, com um treino de 30 minutos diários. E esse é o lado cliente, Ericão. E tem um outro propósito da Best U, que é o lado todo mundo que trabalha junto, né? Toda a nossa equipe lá de personagens, que é o seguinte, muita gente que é da educação física, você que é da educação física, fisioterapia, escuta aí. A gente sempre escuta que educação física não vai dar dinheiro, que fisioterapia não vai dar dinheiro, que a gente tem que trabalhar com perfeitura. E isso nós 3 escutamos lá atrás, tanto que quiseram que a gente fizesse... engenharia, arquitetura, o Rafa fez TI antes de fazer educação física. Né? Nossa, imagina o Rafa na TI, velho. Zero. E aí, quando a gente foi abrir a Best U, a gente falou assim, vamos pagar muito mais que o mercado, porque a educação física merece receber muito mais que o mercado. Então, hoje, todo mundo que trabalha na Best U, ele ganha 6 vezes mais que o mercado. Professor de sala de grandes redes, né, que a gente sempre fala. A gente traz uma coisa diferente, que é uma sala personalizada agora na segunda unidade, a gente vai falar mais pra frente disso. Nessa outra unidade nossa que a gente está reformulando, também vai ter uma sala para professores. Então, ele tem uma sala onde ele pode comer, onde ele pode descansar, porque ele chega lá às 5h30 da manhã para dar aula e muitas vezes ele fica até 3 da tarde, às vezes 8 da noite, tem professor que tem que ficar mais. Então, a gente quer dar um respaldo para o professor, para valorizar o professor. Isso é uma coisa que a gente sempre pensou. Uma verdadeira casa, né, cara? Eu vejo... Isso. Quando eu vou lá, vejo os professores ou até os alunos que chegam, eles se sentem em casa. Uhum. Tomam um cafezinho deles, sentam ali, se precisa fazer alguma coisa, alguma reunião de última hora, alguma coisa, tem um espaço ali. Então, o pessoal está em casa. Exato, cara. Tudo que a gente passou nesses 10 anos, 12 anos nas academias... Conta um pouco aí, Rafa. Cara, eu vou falar pra vocês. O tempo que a gente passou nesses 10 anos aí foi muito... Cara, não quero ser aquele pai antiquado pra falar, faz isso, não sei o quê. Não. A gente quer... Tudo que a gente passou de dificuldade, a gente não quer que as pessoas passem. E a gente não quer dar lição de moral por isso, nem nada. Então, a gente quer que seja muito cômodo. Você estar num ambiente de trabalho que seja gostoso de você estar ali, você querer estar ali todos os dias, né? Então, tudo que a gente passou no passado, que nem tinha academias que a gente não podia nem sentar na escada para descansar. Eu tinha que ficar em pé esperando, ou seja, 12 horas sem um lugar para mim descansar. Muitas vezes eu fazia o quê? Dormia no carro. Cauê também, diversas vezes. Nossa, o Everton. muita coisa. Cara, teve uma academia que a gente trabalhou que o estacionamento era pago. E assim, não era tipo R$5, R$10. Era tipo, a gente gastava no dia o quê? Acho que era R$12, 2 horas, 2 né? horas. Independente de funcionário ou Exato. cliente. E a cada 2 horas, se a gente fizesse sair e entrasse com o carro, a gente não pagava estacionamento, que a gente tinha 2 horas de tolerância. Cara, a gente fazia isso umas 10 vezes por dia. Quando não saía um só, Com 3 rodava a chaves. minha moto, a moto do Rafa, o carro do Cauê e a gente ficava rodando.
Então a gente já passou muitas coisas desagradáveis, já dormi na sala de limpeza lá da academia, porque não tinha onde eu dormir, o gerente brigou comigo. Então tudo que a gente passou, eu gosto de dormir, né? A gente não quer que a galera da nova passe, né? Então é algo que a gente valoriza muito, cuidar das pessoas que estão com a gente, tanto do cliente quanto dos profissionais. Acho que essa é a palavra que fica da Best You, né, Rafa? É. Cuidar. Cuidar. Então, a Best You, ele Isso quer aí. cuidar tanto do cliente quanto do professor que trabalha junto. Show. Maravilha, cara. E o Rafa, você já migrou ali, já fez futebol? Sim. Teve aula? Ia para esse caminho? Na verdade, eu acho que todo mundo entra na faculdade de educação física porque Fez algo. ele faz algo do esporte, né? Então, no meu caso, do Everton e do Cauê, depois eles podem falar também, eu entrei na educação física por causa que eu vim do futebol desde os meus 7 anos de idade. E eu paguei a minha faculdade fazendo bolsa, ganhando bolsa da prefeitura de Jundiaí, porque eu era atleta, então eu consegui toda a minha faculdade por causa que eu era jogador da cidade, né? Então, o futebol, eu falo que ele abriu muitas portas para mim, não somente no meu trabalho, mas também na minha vida pessoal, né? Então, é uma coisa que eu gosto muito. Meu sonho sempre foi ser jogador de futebol. Infelizmente, por outros motivos, eu não consegui seguir carreira, mas hoje eu sou muito realizado no que eu faço. Isso aí, não tem o que falar. Show, maravilha. E você? Também vim do Vicente? futebol. Sério? Também vim do futebol. A gente foi primeiro rivais, depois a gente jogou junto. Então, a gente tem uma história aí desde Ah, criança. vocês conhecem desde criança no futebol. Desde criança no futebol. O Rafa por Campo Limpo, eu por Jundiaí. Depois eu fui para Campo Limpo, aí a gente jogou junto em outros clubes de futebol. Mas parei por lesão e assim como o Rafa, também meu sonho era ser jogador. Mas quando eu comecei a faculdade, eu queria ser professor de futebol. Até ver quanto um professor de futebol ganhava. E aquilo para mim foi ficando meio que inviável até aprender outros fatores. E, cara, empreender entre amigos, ainda mais 3 sócios, como que é? Cara, É bom, é ruim? Tem os pós, tem os contras? Vamos jogar na mesa. os meninos podem cravar o que eu tô falando aqui. A gente começou em 2018, 2019. Eu era muito chato. Muito. Muito. Era briga toda hora. Era por isso que eu não gostava dele. Tá? Pode ser que sim. Era muito chato. Eu era muito, queria sempre dar minha opinião era a única certa, então eu era um cara estressado, nervoso, brigava. E, cara, no começo era isso. No começo a gente brigava muito, tinha muita discussão. Mas, cara, depois a gente vai evoluindo, vai seguindo. Mas uma coisa que é importante, né, meninos, que a gente nunca deixou as nossas brigas empresariais mexerem na nossa vida pessoal, na nossa amizade. Então, tipo assim, o Rafa gosta de falar assim, dentro da reunião é tiro, porrada e bomba, é xingo, Tapa na mesa. Tapa na mesa, é o que precisar. Mas saiu da porta da sala, é amigo e tá tudo certo. Então, resumindo, esse mundo empresarial junto com amigos, muitas pessoas falam que é difícil, mas a nossa experiência eu acredito que, é teoricamente leve, saudável, gostosa. Eu acho que essa palavra é que fica, né, cara? A gente é muito leve. As pessoas, e muito do que o Cauê falou, às vezes é a nossa percepção, mas não. A gente tem 2 pessoas dentro da empresa hoje, uma coach e um gestor, e eles falam que é impressionante como funciona o lado da nossa amizade. Porque inúmeras vezes já saiu briga de ficar a semana ali, tensa, mas saiu da porta do trabalho para fora, é churrasco em casa, é piadinha no WhatsApp. Cara, então, eu acho que é muita maturidade, né? Porque eu acredito que seja igual um relacionamento. Você vai ter as brigas, né? Vai ter as brigas, mas você quer que dê certo. Sim. Então não vai ser uma briga que vai definir que vai romper a sociedade ou algo do tipo. Você tá ali forçando para dar certo, né? Sim, a definição de sociedade pra mim é o casamento, cara. Eu passo mais tempo com os dois do que com a minha esposa. Fato. Então, cara, eu fico, 10, 12, 15 horas na empresa, na minha casa. Eu chego às vezes pra dormir e no outro dia eu tenho que acordar cedo e saio. Então, é verdadeiro um casamento. A gente tem um casamento, nós 3 ali. E assim, são 3 cabeças pensando, né? Então, assim, o Cauê tem o pensamento dele, eu tenho o meu, o Everton tem o dele. Porém, a gente sabe respeitar até onde a gente pode ir. E como o Cauê falou, é super leve, cara. A gente briga, acontece várias coisas, mas assim, tudo em prol que eu falo da nossa casa, que é a nossa empresa. Então, a gente tem que estar bem ali, harmonizado e fazendo acontecer as coisas. Porque se eu chegar num dia, não olhar pra cara do Everton com o Cauê, cara, aquele dia vai ser uma bosta. Não vai rodar nada. Quero vender mais. Se tiver naquele dia, não vai acontecer, esquece. E tem uma coisa que nós 3 já passamos. A gente acho que nunca conversou sobre isso, mas é muito normal, né, para sociedades. Para você que tem sociedade, escuta isso.
A gente sempre vai desabafar com alguém sobre o que aconteceu, vai pedir opinião externa, mas muitas vezes essa opinião externa ela vai falar contra, e se você não tiver o discernimento do que você está ouvindo, você faz cagada. Sim. Então, você tem que saber quem são de fato seus sócios, eles têm que agregar na sua vida, tem que ter essa amizade de verdade, né? Igual a gente sempre fala, porque às vezes você vai escutar alguém, larga isso, que não sei o que. Cara, se realmente você for, esquece, você vai fazer besteira. Às vezes tá indo pro lado certo e você escuta alguém de fora que não entende nada do que acontece. Porque ninguém entende o que acontece aqui. E hoje em sociedade vocês dividem a função. Cada um é responsável por algo. Isso. Legal. Muito bom. E a longo prazo, o que vocês pensam para a Best You? Franquia, algo do tipo? O que vocês pensam? Cara, a gente é meio maluco da cabeça, né? A gente fala que a gente tá sempre em movimento. A gente vai acabar de sanar algumas dívidas relacionadas a investimento para crescer, para evoluir. Já estamos começando a próxima e assim vai seguir, porque, cara, a pandemia veio para tirar a gente da zona de conforto. Porque nós três estávamos muito na zona de conforto. Tinha lá 25, 30 alunos cada um, estava bem estabilizado, tinha sucesso na área do personal trainer. Mas, cara, a pandemia sacudiu a nossa vida de um jeito que, eu, pelo menos, eu tenho certeza que os meninos também não. A gente não quer mais, em momento algum da vida, ser uma pessoa acomodada. Então, a gente vai estar sempre crescendo. E a gente fala que daqui 5 anos a gente quer ter 10 Best You. Não sabemos como, não sabemos onde, mas sabemos o que vai rolar. O que o Cauêzão fala. Cara, a gente não se imagina com 50 anos de idade estar numa sala de aula ainda dando personal. Pô, a gente ama o que a gente faz. Mas, pô, imagina eu com 50 anos de idade, já cansado, tendo que acordar às 5 horas da manhã, indo até às 10 horas da noite. Então, acho que a semente que a gente planta na cabeça da galera que está começando agora é que, claro, trabalhe muito agora e pense no médio e longo prazo. Para quê? Para que daqui 10, 20 anos você tenha qualidade de vida. Agora a gente vai ralar, a gente ralou pra caramba e todo mundo tem que ralar. Ali é o maior momento de aprendizagem da nossa vida. Mas a sementinha que fica trabalhe muito, pense no médio e longo prazo, porque lá na frente a idade chega, né, irmão? Rola muito da modinha, né, Rafa? Da tal liberdade financeira, liberdade não sei do que. A gente pensa muito primeiro em liberdade de tempo, né? Como o Rafa falou antes, hoje tempo é um dos maiores ativos do mundo junto com a atenção. Então, se você tem tempo para poder ver seu filho sair da escola, você ir numa aula de Muay Thai com seu filho, igual o Cauê fez essa semana... Porra, isso não tem preço, eu acho, né? Por mais que você fale, trabalho de noite, esse é o propósito que a gente encontrou com o tempo. Que existe algo a mais do que simplesmente o ganhar dinheiro, né? Essa é a ideia. Cara, muito legal. E hoje, eu já ouvi muitas pessoas falando, a Best You é muito cara. Como vocês fazem para vender um produto com um ticket médio alto? No começo foi muito louco, né? Porque eu vim com uma frase que os meninos falam até hoje, né? Que, era doideira, não vamos comparar com ninguém, mas eu falo que meu sonho era transformar a Best You em a Gucci das academias, né? E tem um passo grande pra gente chegar nisso, óbvio. Mas a gente escuta muito isso do caro, mas o caro, ele é relativo. Eu acho que o que é caro, né? O caro é você talvez não ter resultado. O caro é talvez você se lesionar numa academia que você tá pagando mais barato. O caro é você treinar por 2 horas e não ter tempo de buscar teu filho na escola. Então, o que a Best You trouxe é o valor das coisas. Então, hoje, um treinar na Best You é essa valorização. Isso é muito bom, cara. Já te cortando. Imagina. Que entra naquela diferenciação do preço e do valor, né? Total. O preço é o que o cara paga, o valor é o que ele recebe. Então, se o valor supera o preço que ele está pagando, é barato. Sim. A gente pensa muito nisso. Não, muito legal, muito legal. E hoje, quais estratégias de vendas vocês utilizam para isso? Bom, a gente tem, comercialmente falando, né? A gente tem a aula experimental, onde a gente faz com que a pessoa conheça a Best You, porque hoje um dos maiores paradigmas que a gente enfrenta é a aula de 30 minutos. Pô, mas 30 minutos traz resultado? É a coisa que a gente mais escuta. E sim, 30 minutos te dá resultado. Tem inúmeras pessoas, recentemente o Guto Galamba fez um vídeo muito forte sobre isso. Você não precisa de mais de 30 minutos. E o que difere, é lógico, para você que treina numa academia de rede às 7 da noite sem personal, em 30 minutos você não consegue fazer um bom treino. Mas se você tem personal, você tem um espaço exclusivo, você não reveza aparelho, o personal pega o halter já do próximo exercício antes de você começar, você tem horário flexível, cara, não tem como isso não te trazer resultado, não te trazer valor, não te trazer nada, né? Não te dar resultado. Então, quando a gente
falando da estratégia comercial, leva a pessoa até fazer aquela aula, ele fala, poxa, realmente dá certo. A gente teve um caso muito legal, né? Que toda aula que precisa ser mostrada que de fato vale muito a pena, o Cauê é a pessoa sempre escolhida nesse primeiro momento, que é o treino mais insano da Best You. Uma pessoa falou, não, 30 minutos deixa quieto, não quero fazer e tal. Ali a gente bate muito, né? Faz a questão mesmo, né, do cara ir lá conhecer. Faz a questão do cara ir, e aí essa pessoa esse casal foi, né, treinou, e falou, puxa, eu não tenho a condição aqui, mas de fato eu posso falar que dá certo, porque 30 minutos resolve. E esse é o nosso maior comercial, provavelmente, né, cara? O Eric, a gente fala que, pô, tem Instagram, tráfego pago, tudo, mas o nosso maior vendedor são os nossos clientes. Na então, tipo pele. assim, são os clientes classe A, que se esse cliente, ele indica pro amigo dele... Se ele indica para o amigo dele um serviço, é meio caminho andado. E aí a gente faz todo o nosso trabalho, que é encantar, que é mostrar um ambiente legal, organizado, com um treinamento eficiente em 30 minutos. Cara, o amigo dele já indicou ele, que anda na mesma classe social que ele ali. Se a gente entrega um bom atendimento, é meio caminho andado. Nossa maior conversão é baseada em indicações hoje. Baseado em boca a indicações, boca, com certeza. É muito preciso, né? Muito certeiro. Um aluno indicou, cara, você pode ter certeza que se ele tiver um bom atendimento, se a gente fizer a nossa parte, o cara vai fechar, então... Só acho que concluindo, a gente não vende somente uma aula, a gente vende uma experiência. Isso aí. Então o cara ele tem uma experiência completa, desde o momento dele de fechar o plano até ele ser o nosso cliente de 1 ano. Então a gente cuida mesmo da pessoa ali, para que ele se sinta bem à vontade. Acolhido, E, né? falou, acolhido, exato. Ele seja acolhido e ele indique para os amigos dele, porque, pô, o cara se sente bem. Quando eu vou no restaurante e eu gosto do atendimento, eu vou falar super bem dele. Isso a gente Isso aí é fala. fato. Então, a gente tenta trazer para a Best You exatamente isso, a experiência e a excelência do nosso trabalho. Cara, a estrutura de vocês lá é muito top, muito bonita. No começo, vocês já tinham dinheiro para investir? Cada um entra com uma parte? Vou até tomar um gole aqui. Conta tudo ou só partes? Antes, a parte do dinheiro, o Rafa pode falar muito melhor que todos nós aqui. Mas, cara, antes da gente conversar com o Rafa, eu e o Everton tinha na cabeça de, pô, mínimo do custo, do gasto possível. Então, cara, o Everton me irritava quando ele fala essas coisas. Depois eu quero dar um feedback sobre isso. Ele me irritava quando ele falava assim, cara, vamos meter uns elásticos lá, fazer uns negocinhos assim, funciona. Eu falei, irmão, olha pra minha cara. Como que eu vou passar um treino só com Cara de elástico 2 hoje? metros de altura, passando elástico, tá de sacanagem. E aí, no começo, foi muito isso, cara. Tipo, a gente só pensava em, cara, vamos segurar, vamos, pô, pandemia, não tá muito legal pra gente fazer investimento. A gente tinha ali um dinheirinho guardado, mas não era suficiente pra abrir do jeito que a gente queria. Aí chegou o Rafa metendo o pé na porta, vamos gastar. Eu e o Rafa, consumista. eu e o Rafa, a gente briga muito sobre isso. O Rafa é o comercial e eu sou financeiro. Então ficava aquela briga de o Rafa quer gastar, eu quero segurar, mas que é saudável, né? A gente Sim. sempre fala, né? Quanto de lucro. Agora a gente entende, mas no começo, né? Mas no começo eu pendia pro Rafa também, né? Total. Era 2 difícil. contra 1. É o mais fraco segurando os dois mais fortes. E nesse momento que a gente abriu a primeira, né, que lá na Rua do Retiro, eles arrumaram um espaço, o Cauê e o Everton chegaram e falaram, ó, eu tenho 30 mil reais. Cauê, tenho 30 mil. Falei, ó, vendo minha moto, tenho 30 também, bora. Só que aí começou a obra, né? Vamos lá. Arquiteta. Vamos orçar os aparelhos. O Cauê não queria elástico. Vamos comprar a máquina. Beleza. Elástico é foda. Aí veio o primeiro orçamento, já era metade do que a gente já tinha. Eu falei, nossa, ferrou, né? Vamos fazer o quê? Beleza. Aí, o prédio lá, a estrutura dele é muito antiga. Então, a gente teve que repaginar totalmente, né? A gente teve que contratar engenheiro por causa que o solo lá não aguentava o peso que a gente ia colocar. Ou seja, a gente contratou um engenheiro para o cara fazer um estudo do solo para saber se cabia a sobrecarga que a gente ia colocar. Pô, não cabe. Ele falou, puta, esse cara vai ficar louco, vou ter que gastar dinheiro. Vamos lá. O cara. Esse áudio vai ficar muito bom com o Cauê ali. Foi mal. E aí, beleza, vamos lá. Aí começou os orçamentos. Os 90 mil reais que a gente tinha guardado, não deu Já nem era. no começo, esquece. Aí eu falei, cara, vou tentar fazer uns contatos aqui com alguns alunos e tentar pegar uma grana. Por quê? A gente não tinha empresa aberta. Como que eu vou pegar dinheiro no banco? Pessoa física, esquece. Não tinha como. Aí liguei para um aluno meu e falei, cara, a gente tá abrindo um estúdio assim, assim, assado, e a gente tá precisando dar uma grana. Ele falou, quanto? Eu falei, ó, 100 mil reais. A moda? A moda. Sem saber o que era. Aí ele falou, não, beleza, eu empresto para vocês. Na época ele cobrou quantos por cento de juros? 2. 2%. 2% de juros a gente pagava para ele. Não sabia nem o que era por cento de juros. E era decrescente, a gente ia pagando e ia batendo. Falei, ah, beleza. E como que a gente pagava o aluguel, você lembra?
Não lembro. Rateio. Quanto que era? Rateio, verdade. É. O começo era rateio. É, porque a ideia que a gente abriu o estúdio era o quê? Rateio de 3 quebrado. Chegava lá, o Cauê tinha 10 aulas no dia, eu tinha 5. Se eu quisesse ficar dormindo na casa dele o dia inteiro, amigão, final do mês... Tá de boa, rateio. Vem aí, a sua parte é essa. É verdade. E foi assim, né? No começo a gente pagava o quê? Era R$1.800, eu acho. Acho que era 1.500 alugar, dividir aluguel... Água, luz. Água, mas luz. água quando Isso- pagava... Aí vem a importância do network, né, cara? Exatamente. Pô, mas o cara é parceiro, Irmão, né? você não tá Parceiro. entendendo. Não é. Você não tá Não, entendendo. Não ele tinha fala- um contrato. A gente não assinou nada. Foi no fio do bigode, pagava todo mês ali certinho. Pô, obrigado. E Não o vou falar Rafa? nome, mas Marcelão. E o Rafa falou uns... Eu não vou falar o nome, mas... Marcelão, love you, pai. E o Rafa falou uns contatos, não, ele fez uma ligação. Uma ligação. Bastou uma ligação, ele conseguiu, Bizarro. que é o que o Rafa sempre faz. Foi muito legal, ele acreditou na ideia, ele foi nosso aluno durante o tempo. E assim, o tempo que a gente imaginou de pagar Quanta foi... gente pagava, né? A gente pagava acho que R$2.000, 100 mil. A gente ficou 3 anos pagando só. só juros. E depois que depois que o Paulão entrou na nossa vida Foi? também, né? Foi. A gente começou a pensar em quitar isso daí. Mas no começo era só pagando juros. Pagava juros, ia rodando. Até porque a gente não tinha cabeça de empreendedor. A gente falava, vamos pagando juros aí, tá beleza, Mas né? os 100 mil supriu. Supriu. Os 100 mais os 90, os 35 de com cada. 200 ali, deu certo. Foi 110 no final. A gente abriu assim, claro que não abriu do jeito que a gente gostaria, faltaram coisas, mas aí depois a gente fez mais ligações aí, a galera emprestou dinheiro também. Cara, Por isso a modinha do primeiro comece e depois melhora. Se a Exato. gente quisesse começar perfeito, nunca teria começado. Nunca, jamais. Não. Isso é... Que era um erro meu, tá? Que era um erro meu. É. Eu sempre fui perfeccionista. Pô, antes de você começar, conta a história da pia. Não, Putz, nossa, não lembrava. Eu era muito perfeccionista e chato, mas pelo menos um pouquinho correto, né? A gente queria comprar as coisas, tudo pra fazer. E aí a gente tava sem aula. A gente não tinha lugar pra dar aula. Pandemia, todo mundo quebrado, tinha que pagar a conta. E aí a gente... Isso é uma coisa da Best Shoe também. Vamos abrir em quantos dias? Aí o Rafa sempre fala em 30. Mas na verdade é 90. Aí a gente falou assim, ó, a data de abertura é essa, que era, sei lá, em 45 dias. Só que em 45 dias não tinha chego a pia, não tinha pia no lugar. Pra poder sair do banheiro e lavar a mão. Lavabo. O Cauê falou assim, não tem problema. A gente vai trabalhar sem pia. Eu falei, irmão, é um banheiro. A gente tá trabalhando com empresário e médico, cobrando mais de R$1.000. Uma gente semaninha, não ô, vai ter Ricão. pia? Uma semaninha. Então a gente sempre sofreu com isso. O Cauê e o Rafa. Aí o Rafa ficou do meu lado nessa época. O Cauê é extremamente acelerado. Então eu falava, cara, pelo menos isso aqui. E aí foi uma coisa que eu mudei muito. Que eu era muito perfeccionista de que eu só fazia algo se tivesse perfeito. E eles mudaram muito isso em mim. De tipo, cara, vamos e a gente melhora no processo. E aí sempre foi assim. Como que é Porque, aquela cara, frase? você não- Se você fala muito, faça nas condições... Comece com as condições que você tem. Faz- Quando tiver faça o que condições você melhores pode ainda. com as condições que você tem. É isso. E, cara, só contextualizando um pouquinho o porquê que eu queria abrir sem pia um estabelecimento. Cara, a gente tava, tipo, no desespero real, assim. Real. Tipo, as academias fecharam, pandemia rolando. Cara, eu comprei uma barra e comprei, sei lá, meia dúzia de anilhas. Eu ficava com a barra, andava 100%. Tipo, 24 horas por dia com a barra no meu carro, atravessada de uma ponta a outra, assim. Com as anilhas, com os pesos lá atrás no carro. Vai ter Sem história do carro, hein? retrovisor, Vai que ter história do depois carro. a gente conversa. Mas, cara, eu desesperado pra trampar. Então, tipo assim, cara, arrumava uma pracinha mais ou menos, bora. Vamos tentar arrastar uns aluninhos ali e tal, não sei o quê. Então, cara, isso aí foi fruto do desespero. Cara, vamos abrir o quanto antes, o negócio tá necessidade. pronto, a máquina tá ali, vamos abrir. Mas, porra, sem pia não dá, né? E também um adendo para as nossas esposas, porque durante 3 meses foram elas que, uns 3, 4 meses, Sim. acho, antes da gente abrir, o salário delas que segurou total a gente, assim, de tipo, desespero real. A gente Cara, não tinha nada, eram super elas, assim, que seguraram tudo. Eu tinha, na época, se não me engano, eu tinha 26 alunos, assim. 5, 6 continuaram me pagando e continuava dando um jeito. O resto, Caramba. foi foda. Eu acho que esse aí foi o momento mais difícil da minha vida, né? Eu sou filho único. E aí, meu filho nasceu em 2020, na pandemia. Eu tinha acabado de casar, tinha comprado meu apartamento. Que nem o que eu falou, a gente estava totalmente estabilizado, pagava minhas contas tranquilo. E aí, eu já me vi numa situação totalmente diferente, né, cara? Porque tinha que pagar a conta, meu filho tinha acabado de nascer, recém-casado, sem trabalhar. Aí ali a gente falou, cara, a gente vai arriscar aqui, vai ser aquele tiro que a gente vai dar e vamos pra cima. E foi o que a gente fez. A gente escuta Sei muito mesmo. na frase, né, de aprendendo na dor. Fato. Não tem como... Quando você sente a dor, você dá forças que você não tem.
Cara, eu queria que você falasse... Eu conheço muitas pessoas que são assim. Eu queria que você falasse um pouco do que você acabou de comentar sobre o perfeccionismo que você tem. Porque muita gente quer começar, mas não quer começar do zero. Não quer começar com aquilo meio feio. Quer começar com um negócio pronto, com um negócio bonito. Qual o recado que você passa pro... Estrutura bem. Os meninos sabem, a minha base na empresa é planejamento. De qualquer área que a gente for conversar ali, for falar, seja financeiro, comercial, marketing, a base de tudo é o planejamento. Se você não tiver planejamento, não vai dar certo. E aí, quando a gente fala em perfeccionismo e planejamento, parecem duas palavras opostas, né? Porque o planejamento pede para que você programe tudo. Mas no meio do caminho vão acontecer erros. E se você planeja tudo para ficar perfeito, para até sair, ferrou. Então, planeje por partes. Então, primeiro você vai abrir sua empresa. Você escolheu lá quem vai ser seu cliente. Escolheu a localização. Bom, aí começa. Seu público pede para que seja da marca mais top. Porra, mas não é a marca mais top. Não vou abrir. Não, foi o que a gente fez. A gente não escolheu a melhor marca do mercado. Mas a gente abriu com uma boa. Então, o público aceitava essa boa. E assim vai. Você tem que casar as coisas, né? Isso tem que estar dentro do seu planejamento. Mas se você for perfeccionista a ponto de falar, eu só vou ter isso quando eu tiver isso, muita coisa na sua vida não vai acontecer. E é muito também do planejamento, né? Pô, legal, eu era zero do planejamento. Aprendi isso muito com o Everton também, mas, cara, planejamento tem que acompanhar uma atitude, né? Isso foi uma coisa que a gente sempre colocou muito em prática. No começo era mais atitude que planejamento. Depois a gente conseguiu inverter um pouquinho a roda, né? A gente planeja, mas a gente executa, porque a maioria das pessoas tem um plano, tem um modelo de negócio bonitinho ali escrito, mas não tira do papel. Aí não adianta de nada, né? E a gente teve uma empresa que, não sei se a gente vai falar ou não, mas que quebrou por falta de planejamento. Então a gente teve uma empresa do ramo alimentício, porque como eles falaram, a gente é meio doido, tudo funciona e a gente tem que criar. A gente entrou em uma sociedade com uma empresa de ramo alimentício que quebrou totalmente por falta de planejamento. Então a gente viveu isso na pele também. Legal. E, cara, hoje qual o seu pensamento a longo prazo, Cauê, para sua vida pessoal e o ramo empresarial ali? Cara, na minha cabeça é tudo uma coisa só, né? Porque eu me vejo como empresário cada vez mais, mas eu pretendo fazer uma expansão da empresa. Hoje a gente fala que a gente dá muita aula ainda que por exemplo, quando a gente abrir mais uma unidade, a gente já não vai mais conseguir dar aula, provavelmente. Então, eu me vejo daqui a algum tempo, ou parando ou diminuindo bem a quantidade de aulas de personal. Quantos personagens você dá por dia? Cara, uns 10 em média. 10. Eu começo a dar aula às 5 horas da manhã, e aí a gente tem ali um intervalo. Você acorda que hora? Cara, eu acordo 4h30, 4h40, porque eu moro perto do estúdio. Mas é cedo, é difícil, né? Eu fico pensando, acordar cedo tudo bem, todo mundo acorda, mas pra dormir cedo. Então, cara, isso foi uma das coisas que... Eu não consigo. Ultimamente, eu tenho dedicado bastante, assim, de leitura, de conhecimento em relação a hábito. E, cara, às vezes você tem um objetivo, só que muitas das vezes os seus hábitos te levam contra esses objetivos que você tem. E eu tinha, por exemplo, o hábito ruim de fumar narguilé. Todo dia. Chegava em casa... O objetivo é foda, né? Eu tinha o hábito de fumar narguilé todo santo dia. Então, todo dia, chegava em casa, ficava com a família, meu filho ia dormir, dali narguilé. E aí, cara, isso aí era 9 horas da noite, ficava até 11 horas da noite, 11h30, meia-noite, fumando narguilé, aí jogava videogame. Eu e esse aqui ficava no FIFA até altas horas da madrugada jogando. Só que no outro dia você tem que acordar do mesmo jeito, não tem o que fazer. Só que nisso, sua qualidade de vida vai pro saco, você dorme mal, você desempenha mal, você não consegue pensar, você não consegue produzir. Então, quando eu consegui mudar esses hábitos, hoje em dia eu não fumo mais, tem mais de um ano, cara, mudei hábito de fumar. Já comecei a dormir mais cedo, consegui acordar mais cedo. Antes, alguns 6 meses atrás, eu fazia cardio antes do trabalho. Então, eu acordava 3h30 da manhã, ia fazer o meu cardio. Isso aí é meio maluquice também. Acordava, fazia meu cardio, lia e aí começava a trabalhar. Então, cara, os seus hábitos têm que fazer sentido com o seu objetivo, senão não funciona, não. Eu queria falar um pouquinho ainda disso, que eu gosto muito desse lado que eu aprendi com a vida também. O Rafa, a gente conversa muito sobre isso. O Cauê é uma pessoa que ele
gosta de acordar cedo, ele se sente bem acordando cedo e para ele tá tudo bem. Eu tentei fazer isso porque a gente escuta na internet o tempo inteiro as pessoas, não, tem que acordar às 5 da manhã, tomar banho gelado. Cara, não é. Nem todo mundo foi feito para fazer a mesma coisa. Contrário do Cauê, eu funciono à noite. Então, eu prefiro começar a aula um pouco mais tarde. Então, hoje, eu entro 7h30, 7 horas por aí. Mas eu vou até mais tarde, até 7h30, 8. E eu funciono à noite. O momento de criação é à noite. E não tem como eu criar à noite, ficar até meia-noite e aí de manhã acordar tão cedo. Não é viável. E recentemente eu tive um episódio de tentar fazer isso, de ficar até tarde fazendo as coisas, que é a hora que eu crio, a hora que eu tô com o notebook na mão, e acordar 4h30 para dar aula. Eu tive um piripaque dando aula, né? De travar um lado do meu corpo e tal. Caraca. E eu falei, puta, as pessoas falando, né? Everton, você precisa dormir, você precisa dormir. E a gente entra num automático tão grande assim de, pô, mas o mundo me cobra disso, eu preciso acordar cedo, eu preciso... Cara, não. Cada um é cada um. Você tem que entender o que é bom pra você. Por mais que as pessoas, os grandes players do mercado, a gente brinca, né? Mas, cara, cada um tem seu estilo de vida. Não é porque um tá falando que você tem que estar com a camiseta preta básica que vai dar certo. Não existe. Cada um tem seu estilo. Eu fui feito pra pensar mais à noite. Existe sim lá questão fisiológica de ciclo circadiano, onde você tem que dormir até tal horário para produzir mais hormônios e tudo mais. Mas, cara, é o que você se sente bem. Não existe todo mundo é igual. E pensando no que o Everton falou, se fosse receita de bolo, todo mundo tava milionário, todo mundo era empresário, né? Exato. Então, acho que você tem que entender a sua realidade e ver o que funciona realmente para você, né? Então, Total. é basicamente isso aí. E para quem de casa aí precisar de um contato, é só entrar em contato com o Rafa. O Rafa vai deixar, muito o isso. WhatsApp dele aí. O perigo. O perigo do Cris. Rafael é o Conexão. Cara, muito legal. E agora eu queria que cada um de vocês desse um conselho para alguém que está querendo... Primeiro, alguém que quer empreender. E segundo, a pessoa que quer mudar os hábitos, tanto de atividade física, alimentação, treinar, mas acha que não tem tempo. Começa pelo Everton. Vamos lá, de hábito. Eu acho que o primeiro passo do hábito, e eu uso muito essa frase, são a lista de prioridades que você tem da tua vida. Se você não seguir aquilo que você propôs para você, então eu falo muito que eu me baseio em viagens. Viajar para mim é o maior objetivo do Everton para a vida. Eu quero conhecer o mundo viajando, todos os anos eu tenho uma viagem. E assim, tem que fazer sentido e você tem que brigar por aquilo, que é o que o Cauê falou. O seu objetivo tem que fazer sentido com o seu hábito. Não adianta nada você falar que você quer viajar e toda semana você gasta quase todo o seu dinheiro comendo fora. Então, fazer sentido tem que estar conectado ali com o seu objetivo final. E se você quer empreender, baseado no que eu vivi, não seja perfeccionista, comece e vai melhorando com o tempo. O processo é normal. Até hoje, quem fala de Best You, a gente teve uma reunião hoje sobre como melhorar processos. Porque a Best You dá certo, a Best You tem lucro, a Best You está crescendo, mas ainda precisa melhorar. Então, essa melhora ela é contínua. Mas não vai ser tudo perfeito, porque o que a gente imagina ainda não dá para fazer. Então, comece e vai melhorando com o tempo. Rafa? Cara, falar um pouco sobre hábitos aqui. Eu vou trazer minha vivência lá do futebol. Que hoje eu me arrependo totalmente de não ter hábitos na época que eu estava na ativa, né? Porque eu vejo que meus companheiros de time na época, os que deram certo, era por quê? Porque eles tinham hábito. Então, era aquele cara que chegava mais cedo, ele fazia treinamento físico sozinho, ficava depois do treino batendo falta. E eu falo que eu acho que hábito é uma coisa que você... É repetição. Repetição, cara. É todo dia. Eu quero melhorar alguma coisa, eu vou repetir. Se eu quero, que nem o Cauê dá o exemplo, ele lê livro. Eu não tenho o hábito de ler livro. Por quê? Porque eu nunca fui repetitivo. Vou tentar hoje, vou amanhã, vou depois. E é a mesma coisa do treino. Para você criar um hábito hoje na academia, você tem que ter constância. Cara, é muito... Entendeu? É muito de quando a gente tá dirigindo, né? Exato. Ninguém hoje pensa para trocar marcha. Não. A gente criou um hábito Exato. e no momento em que o carro acelera, a gente troca Cara, é a marcha. mesma coisa do celular. Às vezes não tem nada. Eu vou pegar meu celular e vou abrir, porque eu tenho o hábito de abrir meu celular para ver se tem alguma coisa. Mas não tem nada. Criei um hábito. Então, a gente saber escolher o hábito que a gente quer escolher levar para nossa vida, que tenho certeza que vai te ajudar em todos os âmbitos, né? Tanto profissional quanto pessoal. Show. Cara, começando pelo lado de quem quer empreender. Primeiro, eu aconselho ter coragem com paciência.
Coragem, porque muita gente planeja, deixa tudo bonitinho, mas não coloca em prática, então tem que ter coragem. E em segundo, que muitas das vezes, vocês vão ver quando vocês empreenderem, se já empreendem também já veem, é que você precisa ter coragem para muitas vezes fazer o que você não quer, mas a empresa pede, então você tem que ter coragem. E o segundo, pode parecer até piada eu falar paciência, né? Se fosse uns 2 anos atrás seria loucura. Mas, cara, você tem que ter paciência porque a sociedade é imediatista, então não é que você vai abrir um negócio e já vai começar a ter sucesso, já vai começar a ter lucro, já vai botar dinheiro no bolso, não. Tem que ter paciência para colher os frutos no futuro. E em relação a hábitos, cara, eu tô lendo um livro, inclusive, chama Hábitos Atômicos. Recomendo demais. Esse aí faz E tempo lê, que ele tá lendo, hein? Ixi. Não, acabei. Você é louco, Acabei. pai, esse daí ele tá lendo. Essa é a rotina foda, né? Deus do Achei que ele tava tentando decorar o livro. Pô. Já virou um hábito atômico ele. É foda. Mas eu recomendo bastante que, cara, primeiro, aconteceu comigo voltando ali no meu hábito ruim do narguilé. Cara, primeiro eu identifiquei que era uma coisa ruim pra mim, então eu já quis eliminar. E depois, vamos colocar aí como exemplo dos treinos. Você quer começar a treinar, mas muitas das vezes a pessoa quer começar a treinar e vai começar treinando 5 vezes na semana, fazendo dieta restritiva, fazendo cardio, fazendo isso, aquilo. Sou eu. Não é sustentável. Não é sustentável. Você vai fazer isso por 2, 3 semanas, 1 mês no máximo, depois vai parar. Então a dica começa pequeno, começa pouco, faz 2 vezes na semana de treino, tira o açúcar, bebe só de fim de semana e depois você vai progredindo. Cara, e eu acho que é muito importante a pessoa que quer uma mudança, que ela quer um objetivo, ela, parece até clichê, mas ela mudar de ambiente. Se ambientalizar naquilo que está próximo do propósito dela. E o Gustavo estava falando para mim esse dia, Gustavo Peçanha, um beijo, um abraço. Ele estava falando para mim que o ambiente não é só o lugar que você está, mas tudo aquilo que você consome. A música que você ouve, o vídeo que você assiste, o conteúdo, tudo. Não é só onde você está, o que você consome. Então, a partir disso, você vai ser colocado no próximo do teu propósito, mais perto do teu objetivo. Sim. Eu acredito que se ambientalizar é muito bom. Sim. E nada melhor que se ambientalizar treinando na BestU, né, Rafa? Pô, Fala aí. Cara, é o que a gente fala, né? Hoje o pessoal chega para trabalhar, a gente oferece todas as condições financeiras, que é melhor do que o mercado, mas eu falo para todos que a escola que a gente tem dentro da BestU, pelas pessoas que frequentam o ambiente, é melhor que às vezes com uma faculdade. Uhum. Por quê? Ali você aprende com um cara que é um empresário ferrado, o cara manja muito, ele vai te dar uma aula de como você melhora seus resultados, você vai estar com um médico, você precisa de qualquer ajuda ali no momento do seu dia, para sua família, o cara vai te ajudar. Então, cara, você tem todo o suporte. Então, você saber aproveitar o networking, né, cara? Pra você que quer trabalhar na BestU, manda aí, recado. Manda lá, fala com o Cauê. Tá contratando o tempo inteiro. boa. E o network é uma coisa que ajudou muito a gente, né? Se for parar para pontuar. Nosso conselheiro hoje, Paulo Guedes, era aluno do Rafa. Paulo Guedes, grande Paulo. Obrigado por tudo. Juliana Blumer, aluna do Everton há 7 anos. Também agora é nossa coach. Obrigado, Ju, por tudo. Tivemos uma reunião com ela hoje, inclusive. Recomendei, Ericão. Vale a pena. Karina, nossa maior vendedora. Karina também. Todos esses contatos foram relacionados ao networking. Contatos passados, 99% do Rafa. Mas o networking ajudou muito aí na nossa evolução. Todos os nossos professores vieram de networking. Todos, sem exceção. É verdade. A gente não abriu o processo seletivo no sentido de... Até a gente postou uma vez no Instagram, mas todos que foram contratados, eles são amigos de alguma coisa ali dentro. Tem alguma São conexão. sempre indicações, Legal. Rafa, deixa um recado aí para quem quer conhecer a BestU, quem quer treinar, quem acha que é caro. Cara, o que o Ayrton falou, caro depende. Como a gente sempre fala, a gente vai vender uma experiência para a pessoa e a gente vai quebrar totalmente o que os nossos concorrentes fazem. Eu falo, a gente não tem concorrente. A gente nunca vai ter um concorrente. Então, a gente quer que a pessoa chegue no estúdio e ela seja muito bem atendida para que ela queira criar o hábito. Porque, às vezes, como eu falei para vocês, a pessoa que está no estúdio é que ela já não gosta de treinar ou porque ela tem uma indicação médica, que ela precisa se cuidar. Então, como posso falar para vocês? Vem fazer uma aula experimental, né? E onde fica localizado? Cara, a gente está com 2 unidades. Eu vou falar a primeira, Rua do Retiro, que eu sou extremamente grato. base. Foi onde a gente começou, foi a base. A gente fala que é o nosso CT lá. Infelizmente, a gente vai ter que mudar de ponto. Eu falo infelizmente porque a gente foi muito feliz ali. Foi um momento de dificuldade que a gente teve, que a gente aprendeu muito na nossa vida.
Mas, graças a Deus, a empresa cresceu e a gente tem que buscar novos ares, né? Então, agora a gente está indo para 9 de julho, que é uma das principais avenidas de Jundiaí, se não for a principal hoje. E uma nova empreitada que a gente vai fazer aí. E a outra na Malota. Cara, a Malota a gente tem um ambiente totalmente exclusivo, diferenciado, que eu acho que, para mim, é o melhor ponto de Jundiaí. Não sei se os meninos concordam. A história Mas da cidade, né? É, animal ali. A gente tem uma vista surreal para a Serra do Japi. Então, para mim é muito, muito bom estar ali todos os dias. E agora, 9 de julho, melhor ainda pra gente fazer um cardiozinho depois do treino. Né? Maravilha. Feedback do nosso aluno, pô. Fala aí o que você acha. Cara, Best Show sensacional, pô. Primeiramente, o atendimento, a experiência de chegar lá, de ser atendido, de ser recepcionado. Pô, os caras servem esse cafezinho ali. Cafezinho todo dia. Se não falar, você fala E o pra bolo, gente, e o hein? bolo? Café a R$100 o quilo. Não, o bolinho, bolinho ali. Não, mas é excelente, cara. Igual aquilo que você falou, pô, o professor vai lá, ele te atende, pega o peso, ele te auxilia. Então, você economiza muito tempo. Às vezes eu fico olhando pro relógio, pô, não tá acabando esse treino, não tá acabando esse treino. Tá tempo que rende, né? Parece que meia hora é rápido, mas não é não, cara. É difícil. Aí, E baseado nisso, o personal que trabalha na Best Shoe, ele não chama personal. Ele chama Best Trainer. ó lá. Então isso já difere do mercado. É um nívelzinho acima. Não se encontra um best trainer Não, em outro lugar, Em senão qualquer na Best lugar. Shoe. Exatamente. Legal. Vocês querem deixar algumas considerações finais aí pra gente encerrar? Cara, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de a gente falar um pouquinho da nossa história aí. Se pudesse, a gente ficava umas 4, 5 horas falando Nossa. que tem história a rodo pra falar, mas, cara, Vai ter obrigado. próximas. É, tem que deixar pra segunda parte, né? Isso aí. Obrigado. Eu acho que se fosse um livro, a gente tá na 5ª página ainda, né? De tudo que aconteceu. E vai ter muita coisa pra gente escrever ainda. Hoje eu falei pros meninos na reunião que a gente teve. Hoje a gente é um Hendrick ainda, né? É uma joia que tem que ser lapidada ali, que futuramente vocês vão ouvir falar muito da Best Shoe. Escreve isso aí. Primeiro agradecer você, Eric, como eu falei no começo, isso aqui vai ser um sucesso, sem dúvida nenhuma. Muitos empresários, a gente agradece de ter já chamado a gente está aprendendo a ser empresário, vamos dizer assim. Pouco tempo aí sendo empresário, a gente aprendeu tudo na marra, mas o pouco que vocês ouviram aqui, cara, faz sentido, dá certo. A gente faz há 5 anos e amem o que vocês façam. E se você não gosta do que você faz, ou muda ou aprende a gostar. Porque não tem muito o que fazer se não for isso. Show. Maravilha. E esse é o primeiro episódio do nosso podcast. Já se inscreve, já curte, comenta, manda esse vídeo para aquele seu amigo que não treina ainda ou que quer empreender, quer mudar os hábitos, né? E é isso. Até o próximo episódio. Antes da Valeu. gente encerrar, que eu quero fazer a abertura. Tá. Eu quero fazer uma abertura bem chamativa para colocar no vídeo. Eu pensei, só tô perguntando para vocês para ver se vocês gostam. Sem batata agora. Por ouvir então, né? O cara começa comendo já. Uma academia que você paga uma mensalidade de 1.200 para treinar. Essa é a Best U e hoje eu queria apresentar os sócios aqui. Legal? Beleza? Academia ou estúdio? Estúdio. Estúdio. Um estúdio. Eu falo academia pra porque galera... populariza, Pô, né? academia, acho. Entende? Legal, manda ver Pode então. ser, arrebenta. Pode ser academia. A gente fala alguma coisa ou não? Não? Eu Igual acho que eu só... três idiotas Eu aqui. acho que eu só Pera tiraria aí. os bagulhos. Ah, Só um minutinho.